fibras óticas são elementos de transmissão de dados que utilizam sinais de luz codificados. As fibras óticas podem ser utilizadas em sistemas de comunicação, sensores e aplicações militares. Por serem materiais isolantes, as fibras não estão sujeitas a ruídos eletromagnéticos externos e estão imunes a interferências externas. Além disso, têm pequenas dimensões e podem transportar dados por grandes extensões, ligando o planeta por todos os pontos. Através de fios finos e flexíveis, as fibras óticas são capazes de transmitir informações com precisão e velocidade. Para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o professor Joaquim Martins. O professor Joaquim Martins é doutor em Engenharia Eletrônica e professor do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu queria começar perguntando o que são as fibras óticas? Bem, fibras óticas são fios finos feitas de dióxido de silício, sílica, ou seja, vidro, e que são muito finas, flexíveis, não se quebram, e têm a capacidade de propagar luz, transmitir luz através delas por longas distâncias. Professor, e onde surgiram essas fibras? A ideia dessas fibras? Qual o país de origem? Onde tudo isso começou e como começou? Isso começou em 1952. A primeira fibra ótica, ou que se considerou a primeira fibra ótica, foi desenvolvida inicialmente em 1952, em Londres, pelo pesquisador indiano de sobrenome Kapani. Fez parte da tese de doutorado dele. E desde então a fibra foi sendo desenvolvida, inicialmente em laboratório, obviamente, e a partir de 1970, quando efetivamente as fibras deixaram de ser uma possibilidade, uma curiosidade e um tema de pesquisa científica e passaram a ser uma realidade tecnológica. O momento em que as fibras foram desenvolvidas de forma a apresentarem pouca atenuação, de forma que a luz pudesse propagar por elas por longas distâncias sem sofrer grande atenuação. Nós dissemos no início do programa que as fibras óticas são capazes de transmitir com precisão e velocidade as informações. De que modo é que essas informações são transmitidas através das fibras óticas? A informação, ela inicialmente tem que ser modulada, transmitida através de um dispositivo emissor, normalmente um laser ou um LED, ou seja, um dispositivo que transforma informação na forma de pulsos ou sinais elétricos em pulsos ou sinais ópticos. Então, ela é acoplada à fibra e na fibra ela se propaga, principalmente pelo princípio de reflexão interna total. Existem meios internos na fibra que têm índice de refração diferentes, então a luz é propagada. E do outro lado, na recepção, então esse sinal luminoso vai ser detectado num dispositivo fotodetetor, que aí vai converter ao contrário, né? Sai do meio óptico, do domínio óptico, passa para o elétrico novamente, você tem um sinal eletrônico recuperado do outro lado da transmissão. O senhor disse ao responder a primeira pergunta que a fibra ótica é produzida a partir do vidro. Somente do vidro? Basicamente é vidro dopado com o vidro ultra puro, na verdade, para que tenha baixa atenuação, dopado com algumas substâncias que fazem alterar o índice de refração. Porque a fibra tem estruturas cilíndricas, né, internas, com índice de refração um pouco maior do que a mais externa. Isso é que realmente faz o fenômeno de guiamento da luz. Professor, e quais são as vantagens do uso das fibras óticas em relação aos outros sistemas de transmissão? Bem, a fibra ótica ela tem uma grande capacidade de transmissão em termos de bits por segundo, né? Então, os sistemas de telecomunicações de alta capacidade usam fibra ótica porque eles conseguem transmitir uma grande quantidade de bits, porque você tem baixa atenuação, imunidade à interferência eletromagnética,
uma largura de banda enorme, ou seja, o sinal não é distorcido à medida que propaga na fibra. Então, essas são as principais razões porque a fibra tem esse sucesso do ponto de vista de capacidade de transmissão de informação. É bem verdade que a partir do uso da fibra ótica ampliou a capacidade de se transmitir informações, ou seja, a fibra ótica tem mais capacidade de transmissão? Sim, com certeza. Desde da inserção da fibra ótica como meio de transmissão, que é muito maior do que, por exemplo, via satélite ou por ondas de rádio, micro-ondas, são outras tecnologias que ainda existem, mas em alguns aspectos foram substituídos pela fibra ótica, principalmente na transmissão de alta capacidade. Foi essa inserção de fibra que viabilizou a internet, por exemplo, porque internet, telefonia, televisão a cabo, a maioria dessas tecnologias utilizam fibras óticas para transmitir a maior parte das informações. E em termos de custos, é mais caro utilizar a fibra ótica? A fibra ótica é mais cara, por conta de aspectos específicos da fragilidade da fibra, da sua delicadeza. A fibra é muito fina, é mais fina que um fio de cabelo, então a conectorização, o cabeamento são processos mais delicados e frágeis e devem ser feitos com maior cuidado. Dessa forma aumenta um pouco o custo. Então os cabos de fibra ótica são mais caros normalmente do que cabos metálicos. Mas é um custo que se você calcular o custo por bit transmitido, ele é mais baixo do que outras tecnologias. Então, para aplicações onde você tem uma grande quantidade de informação para ser transmitida, o custo por bit transmitido é mais baixo em fibra ótica, embora o custo total seja maior. No caso da aplicação na internet, os computadores, hoje essas redes todas que invadem os lares, o mundo todo, o uso da fibra ótica facilitaria, aumentaria o acesso? O uso da fibra ótica hoje já é muito grande na internet, mas não direto na casa do usuário. Embora existam algumas aplicações de velocidades bem altas, acima de 100 megabits por segundo de velocidade, que requer a fibra ótica chegando ao computador do usuário na sua casa ou no seu escritório. Mas para velocidades mais baixas, a fibra ótica não é recomendada. Mas quando você pensa que o tráfego da casa de uma casa, de outra casa, de vários usuários são agregados na operadora, em algum momento esse tráfego vai passar por fibra ótica. E o que é que está faltando para isso acontecer? É uma relação custo-benefício. No momento em que a aplicação específica, seja ela de telemedicina, educação à distância, os usuários estiverem dispostos a pagar e ter serviços que valem a pena para serviços de internet de alta velocidade, 100 mega o maior, vai passar a ser uma realidade. Então quer dizer que existem setores da sociedade, setores produtivos dos estados, que seria interessante utilizar fibra ótica do ponto de vista de custos. O senhor falou em empresas, indústrias. Com certeza. Tudo depende da aplicação. Nós estamos falando da aplicação em telecomunicações, né? O uso de fibra ótica para transmitir informação de internet, de telefonia, etc. Existe outro aspecto, né? Você pode usar fibra ótica para transmitir informação de processos de automação em indústrias, por exemplo, onde você tem uma rede de sensores e essa rede de sensores vai captar informação de diversos processos produtivos e transmitir essa informação via fibras óticas até um centro de processamento, onde essa informação vai ser tratada e repassada para quem tem que tomar alguma decisão com relação, por exemplo, a processo de produção ou processo de manutenção. Nós falamos aqui em internet, falamos em indústrias, empresas de um modo geral. Alguns outros tipos de usos que se pode fazer da fibra ótica para facilitar a produção, a comunicação? Tem o setor médico, tem a telemedicina, é um setor que demanda bastante também capacidade de transmissão de informação
para troca de imagens, para diagnóstico à distância. Então esse também é um setor importante. Setores industriais como não tradicionalmente, que não tradicionalmente usam a fibra ótica, como estação de petróleo, também pode ser uma aplicação que tem sido investido ultimamente. Então tem vários setores que usam a fibra como uma ferramenta. E que setor desses todos que nós conversamos até agora é o mais comum para a aplicação da fibra ótica? Onde está se utilizando mais a fibra ótica hoje em dia no mundo? E no Brasil, claro. Sem dúvida, é no setor de telecomunicações. O uso da fibra ótica é para transmitir informação de telefonia, internet, dados, comunicação entre bancos, por exemplo, grandes empresas, redes de comunicação em geral, de dados e voz. Que informações, então, a gente poderia dar às pessoas que estão nos vendo agora e nos ouvindo? Informações práticas do ponto de vista das utilidades, dos avanços que se tem tido no uso da fibra ótica. Literatura sobre isso, cursos, informações de um modo geral. Olha, o estudo das fibras ópticas, ela aconteceu inicialmente muito mais no estudo da fibra em si, e hoje em dia o processo de puxamento, ou seja, fabricação da fibra, já é um processo bem conhecido, e no mundo todo tem se investido bastante em aplicações. Então, vários grupos de pesquisa, universidades, centros de pesquisa, têm investido em diversas aplicações para as fibras, seja ela em telecomunicações, seja ela em rede de sensores, ou seja, é usar a fibra como quem usa um resistor, um transistor, ou seja, um elemento que vai participar de um sistema que vai executar alguma funcionalidade que é inovadora. A gente poderia dizer que a fibra ótica pode facilitar a inclusão social? Com certeza, no momento que você considera a aplicação de distribuição de infraestrutura de rede de internet, você está viabilizando a inclusão social e digital. Então, essa é uma expectativa. A fibra ótica, à medida que vai sendo lançada para centros menos favorecidos e remotos, vai viabilizar a inclusão social. Como uma fibra ótica transmite luz? Essa é uma questão interessante, né, porque muitos materiais transmitem luz, né, o ar, né, a água e especialmente o vidro, né, que é utilizado em ótica, né, para fazer lentes, né, fazer óculos, etc. É possível fabricar vidros de forma cilíndrica, de diâmetro bem pequeno, diâmetro da ordem de um fio de cabelo, e fazer com que essas estruturas cilíndricas sejam bem longas, né, da ordem de quilômetros de distância, e você possa guiar a luz através dessas estruturas. O guiamento ocorre por um processo conhecido como reflexão interna total, né, em que a luz bate, ricocheteia, digamos assim, para cima e para baixo, dentro da fibra ótica, nas paredes da fibra ótica, e vai sendo guiada a longas distâncias, com muito poucas perdas. Então, esse basicamente é o processo de guiamento de luz por uma fibra ótica. Qual é o tempo de vida útil de uma fibra ótica? Nominalmente, ou seja, por especificação, diz que a fibra ótica tem um tempo de vida de aproximadamente 20 anos. Mas, na prática, vê-se que isso depende muito das condições em que ela opera e onde ela está instalada. Se o ambiente é muito úmido, ou ela está muito sujeita a esforços de tração, ou qualquer outro esforço mecânico, o tempo de vida útil vai cair, vai diminuir. Mas se ela tiver um ambiente adequado, ela vai durar bem mais do que isso. E quais são as propriedades da fibra ótica que a torna com a capacidade de ter várias aplicações? Basicamente, a baixa perda de transmissão, ou seja, a luz propaga sem sofrer atenuação. A capacidade de propagar a luz sem que ela sofra interferência eletromagnética de meios ou de fontes externas, isso é muito importante.
que faz com que ela tenha muitas aplicações, tanto do ponto de vista de transmissão de informação, como um meio transdutor, ou seja, um meio que transforma a informação de acordo com o ambiente. É o sentido, o princípio do sensor, né? O senhor falou de pesquisas. Há quanto tempo vem sendo desenvolvida pesquisa sobre a fibra ótica no mundo? No mundo, desde a sua invenção em 1952, mas vem sendo estudado em vários países, em todo o mundo, sobre vários aspectos, né? Existem conferências, existem fóruns internacionais focados para o uso de fibras ópticas como sensores. Existem outros fóruns que focam a utilização, a aplicação como meio de transmissão de informação para telecomunicações. E no Brasil? No Brasil, a pesquisa em fibras ópticas começou em 1977, na Unicamp, com a criação da Telebrás. Foi quando as fibras começaram a ser produzidas, as primeiras fibras começaram a ser produzidas no Brasil, no CPQD da Telebrás. E na nossa Universidade Federal de Pernambuco, o que vem sendo desenvolvido em termos de pesquisas na área da fibra óptica? Na Federal de Pernambuco tem basicamente 2 grupos que trabalham com fibras ópticas, né, aplicações de fibras ópticas. Um grupo na física, no departamento de física, que na verdade é um grupo mais antigo, iniciou em 1986 aproximadamente, e que é um grupo na área de física, então explora aspectos mais fundamentais, enquanto que tem um grupo, o departamento de eletrônica, do qual pertenço, que nós exploramos mais as aplicações. E quais são as perspectivas de avanço desse campo? São promissores. Existe muito investimento em aspectos de automação, controle, sensoriamento, usando fibras ópticas, sistemas que empregam fibras ópticas para você monitorar aspectos de produção industrial. Só para dar alguns exemplos, né? Você pode, por exemplo, fazer... existem pesquisas que estão acontecendo atualmente no nosso departamento de eletrônica e sistema da UFPE, no sentido de desenvolver sensor de corrosão à base de fibra óptica para aplicação em poço de petróleo, especialmente poço profundo, porque a fibra, como ela tem baixa perda e imunidade à interferência, você pode fazer o sensoriamento a longas profundidades, por exemplo, poços da camada de pré-sal, fazer o sensoriamento do processo de corrosão do poço de petróleo, dos dutos do poço do petróleo, ou seja, evitando problemas ambientais com vazamentos, né? Professor, o senhor falou aí no pré-sal, né? Essa camada de petróleo lá nas profundidades. Quer dizer que a fibra óptica tem essa capacidade de pesquisar em profundidade somente nessa questão do pré-sal ou há outros exemplos? Não, há outros exemplos. Por exemplo, a fibra óptica pode ser usada para fazer sensoriamento de processos de degradação de óleo de transformador. Imagine um transformador desses de alta potência, um transformador de energia, distribuição de energia elétrica. Então, o processo de degradação interno do óleo ele pode ser monitorado por fibra óptica. Então, você tem uma fibra que vai lá dentro do transformador, ou seja, um ambiente extremamente hostil, né? Altas tensões, temperatura alta. Então, você não pode colocar um sensor que possa causar nenhuma fagulha ou nenhum outro processo lá dentro, senão o transformador pode explodir. Então, em ambientes hostis, a fibra também é muito usada para fazer sensoriamento. O senhor já adiantou um pouco a questão da camada do pré-sal. Existem outras aplicações da fibra óptica na indústria do petróleo? Por exemplo, no sensoriamento de pressão, temperatura, em dutos, não só de poço, mas dutos de refinarias, por exemplo, para verificar a questão do estado do duto, né? Questões da integridade física do duto, de pressão e temperatura do que está passando dentro do duto. Então isso pode ser uma aplicação importante. Vamos voltar a essa questão da camada do pré-sal. Como andam os avanços, os trabalhos, os estudos nessa área da utilização da fibra óptica na camada do pré-sal? A utilização de fibra óptica na camada do pré-sal basicamente para o sensoriamento desses três
aspectos, né, que são essas três variáveis que são temperatura, pressão e corrosão. Então, sensores de temperatura e pressão, a Petrobras tem desenvolvido ultimamente, tem uma tecnologia já estabelecida, mas para sensoriamento de corrosão, que é um processo na camada de pré-sal, na extração de petróleo na camada de pré-sal, é muito crítico, porque o petróleo é muito corrosivo para essas altas profundidades. Então, isso é um desafio tecnológico ainda em aberto. Então, existem vários grupos que estão fazendo tentativas com várias possibilidades tecnológicas, e o nosso grupo está tentando fazer isso utilizando fibras óticas. O uso da fibra ótica na indústria do petróleo, aqui no Brasil e fora, tem trazido redução de custos? Que benefícios tem trazido para essa indústria? Por exemplo, o processo de manutenção de um poço, se ele está sujeito à corrosão, é você interromper a produção e fazer um processo de investigação com uma espécie de um robô que vai descer pelo duto e verificar e limpar ou verificar que é necessário remover o duto para trocar. E tudo isso envolve um custo alto, pois a produção fica interrompida. Então, com sensor de fibra ótica, você pode fazer a verificação desse processo de corrosão sem que haja interrupção. E uma outra coisa importante é que você só vai interromper para fazer uma manutenção, uma troca de um duto, se realmente houver necessidade. Enquanto que o processo original, você termina fazendo isso sem a certeza se é necessário ou não. Professor, falamos de muitas aplicações da fibra ótica, mas e no campo da energia? Vamos centrar um pouco, focar um pouco mais nessa questão. O setor de energia elétrica já usa fibras óticas para transmissão de informação da própria indústria, né, do próprio setor. Nas linhas de transmissão existem cabos, os cabos para-raio, eles dentro do cabo metálico tem um cabinho de fibra ótica dentro dele. Então eles usam essa fibra ótica para comunicação entre, que as distâncias são longas, né? Comunicação entre as várias empresas, as subestações, para monitorar todo o processo. Mas recentemente o nosso grupo tem investido com financiamento da Chesf em processos de sensoriamento e automação de processos, usando também tecnologia envolvendo fibras óticas, para monitorar a longas distâncias processos como corrente de fuga em cadeia de isoladores, o nível de contaminação de óleo em transformador, e a informação é transmitida via fibra ótica direto para a sede, evitando assim um processo custoso de manutenção, que é enviar uma equipe para verificar em loco o processo que está acontecendo. Então, esse é um exemplo de utilização de fibras óticas no setor de energia. A televisão e o rádio, agora com essa obrigatoriedade, primeiro para a televisão, depois vai vir para o rádio aqui no Brasil, ela foi bastante beneficiada, não só com a digitalização, mas com a convergência. E aí a fibra ótica vai ser o grande suporte para essa multiplicação de canais, onde se tinha um canal, agora vai se ter 4 canais de televisão, não é verdade? É verdade. A fibra ótica é o grande meio que vai viabilizar a convergência dos serviços de telecomunicação. Então, serviços como televisão digital, internet, telefonia e rádio e outros, eles vão chegar todos, no futuro próximo, via fibra ótica direto para o consumidor, para a sua casa. Então, a fibra ótica vai viabilizar também a interatividade nesses processos de telecomunicação, ou seja, o princípio vai deixar de ser de broadcast, né, ou seja, de transmissão da informação maciçamente e a mesma informação para todos os usuários, para ser um processo interativo. Então, a capacidade de informação, de transmissão de informação da fibra vai viabilizar essa interatividade. Ou seja, a emissora vai transmitir canais e programas e o usuário vai poder escolher aquilo, por exemplo, que quer ver naquele momento, vai poder interagir com o programa, alterar a ordem de transmissão de algum canal, de alguma programação, e vários aspectos de interatividade. E aí teremos grandes mudanças, né? Porque o televisor, ao mesmo tempo, será computador,
poderá ser telefone, não é verdade? A convergência tem esse aspecto, né? Ou seja, o nível de processamento da informação no equipamento receptor vai ter que ser maior, né? Porque vai ter que viabilizar a transmissão da informação, não só a recepção. Então, é importante que o meio de transmissão, que é a fibra, possa viabilizar isso, ou seja, não só a fibra, mas como os processos de modulação, de demodulação, tudo que envolve essa transmissão. Professor Joaquim Martins, obrigado pela sua presença no nosso programa, falando de ciência e tecnologia. Eu que agradeço, obrigado.